As mãos de Richard tremiam enquanto lia o relatório de DNA pela terceira vez. Probabilidade de paternidade: 99,99%. Seu filho, que ele havia enterrado 5 anos atrás, estava vivo. Vivo e vivendo nas ruas, sofrendo horrores inimagináveis, enquanto ele seguia sua vida em uma mansão. Como isso era possível? Quem havia roubado seu filho e transformado uma criança amada em um mendigo esquecido? A resposta estava mais perto do que ele imaginava, e era mais perturbadora do que qualquer pesadelo. Antes de descobrir toda a verdade por trás dessa história chocante, me conta. O que você está fazendo enquanto assiste esse vídeo? Está trabalhando, estudando, relaxando? E de qual cidade você está me assistindo agora? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta no botão de inscrever-se, porque histórias emocionantes como essa você só encontra aqui. Agora sim, vamos à história completa. A chuva caía forte sobre as ruas de São Paulo naquela noite de inverno. Vitória ajustou o casaco de pele enquanto caminhava apressada em direção ao restaurante 5 estrelas, onde encontraria Richard Castellani, o milionário dono de uma das maiores construtoras do país. Aos 32 anos, Vitória havia aprendido a navegar pelo mundo dos ricos com a precisão de quem conhecia cada regra não escrita daquele universo de aparências e segredos. Richard era casado, é claro, homens como eles sempre eram. Mas Vitória não se importava com julgamentos morais alheios. Ela tinha suas contas a pagar, seus sonhos a realizar, e Richard era generoso o suficiente para torná-los possíveis. 3 anos de relacionamento clandestino haviam criado entre eles uma espécie de cumplicidade silenciosa, um acordo tácito onde ambos sabiam exatamente o que esperavam um do outro. Ao dobrar a esquina da Avenida Paulista, Vitória quase tropeçou em algo no chão. Olhou para baixo e viu um menino encolhido contra a parede de um prédio comercial, tremendo de frio. Devia ter uns 10 ou 11 anos, magro demais, com a pele pálida e os lábios roxos. Suas roupas eram trapos encharcados e ele tossia de forma preocupante, como se cada respiração fosse uma batalha. Por um momento, Vitória pensou em seguir em frente. Não era problema dela. A cidade estava cheia de crianças abandonadas e ela não podia salvar todas. Mas então o menino ergueu o rosto e Vitória sentiu seu coração parar. Os olhos verdes e brilhantes, o formato do rosto, o jeito como o cabelo escuro caía sobre a testa mesmo molhado. Era impossível. Absolutamente impossível. Meu Deus! Ela sussurrou, ajoelhando-se ao lado do menino. Qual é o seu nome? O garoto a encarou com desconfiança, como um animal selvagem acostumado a ser enxotado. Não respondeu. Apenas continuou tremendo, envolvendo braços magros ao redor do próprio corpo numa tentativa inútil de se aquecer. Vitória tirou o próprio casaco e cobriu o menino, sem se importar com a chuva que agora molhava seu vestido caro. Você está doente, ela disse, tocando a testa dele. A febre era alta, perigosamente alta. Precisa de um médico. Vai comigo, por favor. O menino hesitou, mas estava fraco demais para resistir quando Vitória o ajudou a se levantar. Ele mal conseguia ficar em pé sozinho, e ela precisou praticamente carregá-lo até a rua para chamar um táxi. Enquanto esperava, Vitória pegou o celular e digitou uma mensagem rápida para Richard. Emergência. Não posso ir ao jantar. Explico depois. No táxi, com o menino desacordando em seu colo, Vitória não conseguia parar de olhar para aquele rosto. A semelhança era perturbadora, impossível de ignorar, e ela sabia que Richard precisaria ver isso. Precisaria ver o menino que parecia um fantasma do passado, uma aparição que poderia mudar tudo. A lembrança de Gabriel Castellani, o filho único de Richard que havia morrido em um acidente de carro 5 anos atrás, ainda assombrava o milionário. Vitória sabia disso porque, nas noites em que ele bebia demais, Richard falava sobre o menino com uma dor que não conseguia esconder. Gabriel teria exatamente a idade daquele garoto agora, se ainda estivesse vivo. E era exatamente assim que Gabriel seria se tivesse sobrevivido. A semelhança não era apenas notável, era perturbadora. Como se o destino tivesse colocado aquele menino no caminho de Vitória justamente naquela noite, justamente naquele momento.
como se o universo estivesse tentando corrigir alguma injustiça cósmica. Aguenta firme, Vitória murmurou para o menino inconsciente enquanto o táxi acelerava pela noite chuvosa. Tudo vai ficar bem agora. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta não a deixava em paz. O que exatamente ela estava fazendo e quais seriam as consequências de apresentar aquele menino a Richard Castellani? O hospital particular sírio-libanês brilhava como um farol na escuridão da noite. Vitória desceu do táxi segurando o menino desacordado e praticamente correu para a entrada da emergência, gritando por ajuda. Uma equipe de enfermeiros apareceu imediatamente com uma maca e, em questão de segundos, o garoto foi levado para uma sala de atendimento. Senhora, preciso de informações sobre o paciente, disse uma enfermeira segurando uma prancheta. Nome completo, idade, histórico médico. Vitória percebeu que não sabia absolutamente nada sobre o menino. Eu não sei. Encontrei ele na rua, doente, e trouxe para cá. A enfermeira franziu a testa, claramente desconfiada. A senhora é parente da criança? Não, mas vou pagar por todo o tratamento necessário, Vitória respondeu, puxando o cartão de crédito da bolsa. Façam o que for preciso para salvá-lo. Enquanto a equipe médica trabalhava, Vitória sentou-se na sala de espera, ainda molhada e tremendo, não apenas de frio. Pegou o celular e olhou para as mensagens não lidas de Richard. Ele havia respondido: que tipo de emergência? Está tudo bem. Vitória respirou fundo e digitou: preciso que você venha ao sírio-libanês urgente. Sei que vai parecer loucura, mas encontrei um menino que é idêntico ao Gabriel. Idêntico, Richard. É como se ele tivesse voltado. A resposta demorou alguns minutos, e Vitória imaginou Richard lendo e relendo mensagem, tentando processar aquelas palavras impossíveis. Finalmente, o telefone vibrou. Estou indo. 40 minutos depois, Richard Castellani entrou pela porta da emergência como um furacão. Aos 53 anos, ele ainda era um homem imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos azuis penetrantes que normalmente irradiavam confiança e poder. Mas naquele momento, seu rosto estava pálido, quase vulnerável. Onde ele está? Richard perguntou assim que viu Vitória. Ainda está sendo examinado. Os médicos disseram que ele tem pneumonia grave, desidratação severa, desnutrição. Richard, ele estava morrendo naquela calçada. Richard balançou a cabeça, passando as mãos pelo rosto. Vitória, por que você me trouxe aqui? O que você espera que eu faça? Gabriel está morto. Meu filho está morto há 5 anos. Eu sei disso, Vitória disse suavemente. Mas você precisa ver esse menino. Precisa ver com seus próprios olhos. Naquele momento, uma médica jovem saiu da sala de atendimento. Familiares da criança sem identificação. Vitória e Richard se levantaram simultaneamente. A médica olhou de um para o outro, claramente confusa sobre a situação. Ele vai ficar bem? Vitória perguntou. Sim, mas por pouco. Pneumonia bacteriana avançada, combinada com desnutrição crônica. Mais alguns dias na rua e ele não teria sobrevivido. Precisaremos mantê-lo internado por pelo menos uma semana para tratamento com antibióticos intravenosos. A médica fez uma pausa. Alguém sabe o nome dele? Precisamos registrar no sistema. Ainda não, Vitória respondeu. Ele estava inconsciente quando o encontrei. Posso vê-lo? Richard perguntou, sua voz ainda mais alta que pretendia. A médica hesitou. Senhores, sem documentação e sem conhecer a identidade da criança, existe um protocolo a seguir. Precisaremos acionar o conselho tutelar. Doutora, Richard interrompeu, tirando a carteira do bolso e estendendo um cartão de visita. Meu nome é Richard Castellani. Vou assumir todas as despesas médicas desse menino e garantir que ele receba o melhor tratamento possível. Mas preciso vê-lo agora. Por favor. A médica pegou o cartão, reconhecendo imediatamente o nome. Richard Castellani era uma das pessoas mais ricas e influentes de São Paulo. Senhor Castellani, entendo, mas existem procedimentos legais quando se trata de menores desacompanhados. Eu sei dos procedimentos, Richard disse, e havia uma urgência em sua voz que até Vitória nunca havia ouvido antes. E vou cumprir todos eles.
Mas, por favor, deixe-me ver o menino. Apenas alguns minutos. A médica suspirou, claramente dividida entre o protocolo e a influência que aquele homem obviamente exercia. 5 minutos. Ele está sedado e precisa descansar. Richard seguiu a médica pelo corredor, com Vitória logo atrás. Quando entraram no quarto particular onde o menino havia sido transferido, Richard parou na porta como se tivesse batido em uma parede invisível. Vitória viu a cor sumir de seu rosto. O menino estava deitado na cama hospitalar, limpo agora, com soro no braço e um monitor cardíaco bipando suavemente ao lado. Seus cabelos escuros estavam secos, revelando os cachos que caíam sobre a testa. Mesmo com as olheiras profundas e a palidez doentia, era impossível negar a beleza delicada daquele rosto. E era impossível negar a semelhança. Meu Deus! Richard sussurrou, dando um passo trêmulo em direção à cama. É impossível. Richard aproximou-se da cama como se estivesse em transe, cada passo pesado e deliberado. Vitória permaneceu perto da porta, observando a cena com o coração apertado. Ela tinha visto Richard em inúmeras situações ao longo dos 3 anos de relacionamento deles, sempre controlado, sempre senhor de si mesmo. Mas nunca o havia visto assim, tão completamente despido de suas defesas. Gabriel tinha uma marca de nascença aqui, Richard murmurou, estendendo a mão trêmula para tocar gentilmente o lado esquerdo do pescoço do menino. Ele afastou com cuidado o colarinho do avental hospitalar e congelou. Ali estava, uma pequena marca em forma de meia-lua, exatamente no mesmo lugar. Não pode ser. Senhor Castellani, a médica disse suavemente. Entendo que a semelhança seja perturbadora, mas precisamos ser racionais. Crianças podem se parecer muito entre si, especialmente nessa idade, e marcas de nascença como essa são relativamente comuns. Richard não respondeu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama, incapaz de tirar os olhos do menino adormecido. Vitória observou enquanto ele pegava a mão pequena e magra entre as suas, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas de tanto assinar contratos milionários. Richard, Vitória disse baixinho, aproximando-se. Precisamos conversar sobre isso. Mas Richard parecia estar em outro mundo, perdido em memórias que Vitória só conhecia através dos fragmentos que ele compartilhava nas noites de vulnerabilidade. Ela sabia que Gabriel Castellani havia morrido aos 6 anos em um acidente de carro, junto com a mãe, Helena. Richard havia sobrevivido com ferimentos leves porque estava em outro veículo, seguindo a família de volta de uma viagem. Ele havia visto tudo acontecer, impotente para impedir a tragédia. Ele tinha 6 anos quando morreu. Richard disse de repente, sua voz rouca. Se estivesse vivo hoje, teria 11. A mesma idade que esse menino aparenta ter. As impressões digitais, Vitória sugeriu. Todos os hospitais coletam impressões digitais de recém-nascidos. Você poderia. Gabriel nasceu em casa, Richard a interrompeu, balançando a cabeça. Helena queria um parto natural, com parteira. Nunca registramos as impressões digitais dele em hospital. A médica limpou a garganta, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Senhores, vou deixá-los por alguns minutos, mas depois precisarei pedir que se retirem. O paciente precisa de repouso absoluto. Ela saiu discretamente, fechando a porta atrás de si. Vitória puxou outra cadeira e sentou-se ao lado de Richard. Amor, eu sei que isso é perturbador. Eu mesma quase desmaiei quando vi o menino. Mas você precisa pensar claramente. Gabriel está morto. Você foi ao funeral. Você? Caixão fechado. Richard a cortou. Sua voz quase um sussurro. O acidente foi devastador. O corpo de Helena foi identificado. Mas Gabriel, eles disseram que era melhor não abrir o caixão. Disseram que seria traumático demais ver uma criança assim. Vitória sentiu um arrepio subir pela espinha. Richard, o que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada, ele respondeu, mas seus olhos diziam o contrário. Estou apenas lembrando dos fatos. E o fato é que nunca vi o corpo do meu filho. Confiei no que os médicos legistas me disseram, no que a polícia confirmou, mas nunca vi com meus próprios olhos. Isso é loucura, Vitória disse, embora uma parte dela já estivesse considerando as implicações impossíveis.
Você está dizendo que houve algum tipo de erro? Que identificaram errado uma criança morta em um acidente de carro? Estou dizendo que não sei, Richard respondeu, finalmente desviando o olhar do menino para encará-la. E é isso que está me matando, Vitória. Eu não sei. Durante 5 anos, vivi com a certeza absoluta de que meu filho estava morto. Construí toda a minha vida ao redor dessa tragédia. Afastei-me das pessoas, enterrei-me no trabalho, destruí relacionamentos. Tudo porque tinha certeza de que Gabriel se foi. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora estou olhando para um menino que não deveria existir, Richard disse, voltando a observar o rosto adormecido. Um menino que é idêntico ao meu filho, que tem a mesma marca de nascença no mesmo lugar, que aparenta ter exatamente a idade que Gabriel teria se estivesse vivo. Como eu ignoro isso? Como eu simplesmente vou embora e finjo que isso é apenas uma coincidência perturbadora? Vitória não tinha resposta. Ela própria estava lutando com as mesmas questões impossíveis. Conhecia Richard há tempo suficiente para saber que ele não era homem de fantasias ou delírios. Era pragmático, racional, sempre guiado pela lógica e pelos fatos. Ver alguém assim se agarrando a uma esperança aparentemente impossível era assustador. Existe um teste de DNA, ela finalmente sugeriu. Você ainda tem alguma coisa de Gabriel? Cabelo, dente de leite, algo que possa ser usado para comparação. Richard pensou por um momento e acenou. Sim, Helena guardava tudo em uma caixa. Mechas de cabelo do primeiro corte, o primeiro dente que caiu, até as roupinhas que ele usou quando recém-nascido. Está tudo guardado no cofre da mansão. Então, Vitória disse, pegando a mão dele, podemos fazer o teste. Podemos ter certeza absoluta. E se for ele? Richard perguntou, sua voz quebrando. Meu Deus, Vitória, e se for realmente Gabriel? Como isso seria possível? Onde ele esteve esses 5 anos? Porque estava vivendo nas ruas como um mendigo. O que aconteceu com meu filho? E se não for? Vitória rebateu gentilmente. E se for apenas uma coincidência cruel do destino? Um menino que, por algum acaso genético, se parece com Gabriel. Richard fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação féia nele se Vitória reconheceu bem. Era a mesma expressão que ele tinha quando fechava negócio de milhões, quando enfrentava adversidades que derrubariam homens mais fracos. Então vou cuidar dele de qualquer jeito, Richard disse com firmeza. Se for Gabriel, obviamente, mas mesmo que não seja. Vitória, esse menino estava morrendo na rua. Abandonado, doente, sozinho. Não vou deixá-lo voltar para aquela vida. Não quando eu tenho o poder de mudar isso. 3 dias passaram antes que o menino finalmente despertasse. 3 dias durante os quais Richard praticamente viveu no hospital, recusando-se a sair do quarto exceto para resolver questões urgentes da empresa e buscar as amostras de DNA de Gabriel na mansão. Vitória dividia seu tempo entre o hospital e seu apartamento, ainda processando a surreal reviravolta que sua vida havia tomado. Quando o menino finalmente abriu os olhos, foi numa manhã nublada de quarta-feira. Richard estava sentado em sua cadeira habitual ao lado da cama, revisando documentos de trabalho em seu laptop. O movimento sutil fez com que ele erguesse os olhos imediatamente. Ei, Richard disse suavemente, fechando o laptop e inclinando-se para a frente. Bem-vindo de volta. Como está se sentindo? O menino piscou várias vezes, confuso, seus olhos verdes percorrendo o quarto particular, os equipamentos médicos, finalmente pousando em Richard. Havia medo naquele olhar, o tipo de medo que vem de anos de experiências ruins com adultos. Não precisa ter medo, Richard continuou, mantendo a voz calma e não ameaçadora. Você está em um hospital. Estava muito doente quando foi encontrado, mas os médicos estão cuidando de você. Está seguro aqui. O menino tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Richard rapidamente pegou um copo com canudo e ofereceu água. O garoto hesitou. Então bebeu avidamente, como se não tivesse visto água limpa em semanas. Provavelmente não havia mesmo. Devagar, Richard aconselhou. Seu estômago ainda está sensível. Após matar a sede, o menino finalmente conseguiu falar, sua voz rouca e fraca. Quem é você? Meu nome é Richard. E essa?
Ele apontou para Vitória, que havia acabado de entrar no quarto com café. É Vitória. Ela foi quem encontrou você na rua. O menino olhou para Vitória com uma expressão que parecia um misto de desconfiança e gratidão relutante. Por quê? Por que o quê? Vitória perguntou, aproximando-se da cama. Porque me ajudaram. Ninguém ajuda crianças de rua. Todo mundo só manda a gente ir embora ou chama a polícia. A simplicidade brutal daquela afirmação fez o coração de Vitória apertar. Porque você estava morrendo. Porque era a coisa certa a fazer. O menino não pareceu convencido, como se anos de desapontamento tivessem ensinado que pessoas não faziam coisas simplesmente porque eram certas. Vão me mandar embora agora? Já estou melhor. Não, Richard disse imediatamente, com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Vitória. Você não vai a lugar nenhum até estar completamente recuperado. E mesmo depois disso, vamos garantir que você tenha um lugar seguro para ficar. O menino encarou por um longo momento, como se tentasse decifrar se podia confiar naquelas palavras. Por quê? Vocês não me conhecem. Richard respirou fundo. Ele e Vitória haviam discutido como abordar isso, se deveriam ou não mencionar a semelhança perturbadora com Gabriel. Decidiram pela honestidade, pelo menos parcialmente. Qual é o seu nome? Richard perguntou suavemente. O menino hesitou. Miguel. Pelo menos é o que a mulher que me criou dizia. Miguel. Richard repetiu, como se testando o nome. Quantos anos você tem? Miguel. Acho que 11. Não tenho certeza. Nunca tive certidão de nascimento. E seus pais? Onde eles estão? O rosto de Miguel fechou-se imediatamente, e Richard percebeu que havia tocado em um nervo. Não tenho pais. Nunca tive. A tia Rosa me criou até morrer, uns 2 anos atrás. Desde então, tô na rua. Tia Rosa era sua parente de sangue. Vitória perguntou cuidadosamente. Não. Ela disse que me encontrou quando eu era bebê. Disse que alguém me deixou na porta dela numa noite de tempestade. Nunca quis falar mais sobre isso. Miguel fez uma pausa, sua voz ficando mais tensa. Por que estão fazendo tantas perguntas? Vão me entregar para o conselho tutelar. Não necessariamente, Richard disse. Miguel, preciso ser honesto com você. Existe uma razão pela qual Vitória parou para ajudá-lo naquela noite. Você se parece muito com alguém que eu conhecia. Alguém muito importante para mim. Miguel franziu a testa. Eu me pareço com alguém. Richard pegou seu celular e abriu uma foto que mantinha como papel de parede, uma das poucas que havia salvo de Gabriel. Era do 6º aniversário do menino, 3 meses antes do acidente. Gabriel sorria amplamente para a câmera, com um bolo de dinossauros à sua frente. Quando Richard mostrou a foto para Miguel, o garoto arregalou os olhos. Esse sou eu. Não, Richard disse, sua voz falhando ligeiramente. Esse era meu filho, Gabriel. Ele morreu há 5 anos em um acidente de carro. Tinha 6 anos. Miguel olhou da foto para Richard, então para Vitória, processando aquela informação impossível. Mas, por que eu pareço com ele? Essa é a questão, Vitória disse suavemente. Não sabemos. Pode ser apenas uma coincidência extraordinária, ou pode ser mais algo. Algo mais o quê? Miguel perguntou, sua voz subindo um pouco, uma pitada de pânico começando a aparecer. Richard colocou o celular de lado e olhou diretamente nos olhos do menino. Miguel, isso vai parecer estranho, mas preciso perguntar. Você tem alguma memória de antes de estar com Rosa, de quando era muito pequeno? O menino pensou, sua testa franzindo em concentração. Às vezes tenho sonhos. Sonho com uma casa grande, com brinquedos, com uma mulher que cantava para mim. Mas sempre achei que eram só sonhos, coisas da minha imaginação. Richard e Vitória trocaram olhares significativos. Que tipo de casa? Richard pressionou, tentando manter a voz calma apesar do turbilhão de emoções. Grande, com escadas, e um jardim com árvores. Tinha um cachorro, ou eu imaginei isso? Gabriel tinha um Golden Retriever chamado Thor. Richard sussurrou para Vitória, que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Miguel, Richard continuou,
Eu sei que isso é muito para processar, e você acabou de acordar depois de estar muito doente. Mas preciso fazer uma proposta. Gostaria de fazer um teste de DNA. É só um cotonete na bochecha, não dói nada. O teste vai nos dizer com certeza se você tem alguma relação biológica comigo. Miguel estava claramente assustado agora. Por que eu teria? Não entendo nada disso. Eu também não, Richard admitiu. Mas preciso descobrir. E seja qual for o resultado, prometo que vou cuidar de você. Vou garantir que você tenha um lar, educação, tudo o que precisa. Você nunca mais vai ter que viver nas ruas. Por quê? Miguel perguntou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Por que você faria isso por mim? Não sou ninguém. Só mais um menino de rua. Richard sentiu sua própria garganta apertar. Por que ninguém deveria ter que viver assim? E por quê? Seja você quem for, você merece uma chance. Merece ser salvo. Os 10 dias seguintes foram os mais longos da vida de Richard Castellani. A coleta das amostras de DNA havia sido feita rapidamente, um simples procedimento onde um técnico do laboratório passou um cotonete na parte interna da bochecha de Miguel e comparou com os fios de cabelo preservados de Gabriel. Richard havia pago uma fortuna para acelerar o processo, mas mesmo assim levaria tempo. Miguel permaneceu internado durante a primeira semana, recuperando-se da pneumonia e sendo nutrido adequadamente pela primeira vez em anos. Os médicos ficaram chocados com a extensão da desnutrição crônica que o menino havia sofrido. Seu crescimento havia sido severamente atrofiado, suas deficiências vitamínicas eram alarmantes e havia evidências de fraturas antigas que nunca foram tratadas adequadamente. Esse menino sofreu muito, a médica-chefe disse a Richard num corredor do hospital. As cicatrizes em suas costas sugerem abuso físico regular. E não estamos falando de disciplina excessiva. Estamos falando de crueldade deliberada. Richard sentiu uma raiva profunda crescendo dentro dele. Se Miguel era ou não Gabriel, ele havia claramente vivido o inferno nos últimos anos. Rosa fazia isso com ele. Ele não quer falar sobre isso, a médica respondeu. Mas crianças que vivem nas ruas frequentemente são vítimas de todos os tipos de violência. É um milagre que ele tenha sobrevivido. Enquanto isso, Vitória havia começado sua própria investigação. Usando os contatos que havia cultivado ao longo dos anos no mundo dos ricos e poderosos, ela contratou um investigador particular para procurar informações sobre Rosa e sobre a origem de Miguel. O investigador, um ex-policial chamado Marcos, levou apenas 3 dias para encontrar pistas interessantes. Rosa Maria Santos. Marcos relatou em uma reunião no escritório de advocacia que Richard havia contratado para lidar com as questões legais envolvendo Miguel. Morreu há 2 anos de cirrose hepática. Era conhecida no bairro como beberrona e traficante de pequeno porte. Nenhum registro oficial de adoção ou tutela de qualquer criança. E antes disso, Vitória pressionou. De onde ela veio? Como ela conseguiu um bebê? Isso fica mais interessante, Marcos disse, abrindo uma pasta com documentos. Rosa mudou-se para São Paulo há cerca de 11 anos, vinda do interior de Minas Gerais. Chegou com um bebê, dizendo aos vizinhos que era seu sobrinho. Mas aqui está o detalhe curioso. Ela chegou exatamente 3 semanas depois do acidente que matou Helena, supostamente Gabriel Castellani. O silêncio que se seguiu foi pesado. Richard sentiu seu coração acelerar. 3 semanas. Exatamente. E tem mais. Rosa não tinha família em Minas. Era órfã, sem parentes conhecidos. Então, de onde veio o sobrinho? Marcos fez uma pausa dramática. Conseguia rastrear os movimentos dela através de registros bancários. Ela recebeu um depósito grande, R$50 mil, 2 dias antes de deixar Minas. Origem do depósito, uma conta corporativa. De que empresa? Richard perguntou, embora uma parte deles já soubesse a resposta antes mesmo de Marcos falar. Castellani Construções. O mundo pareceu parar. Vitória viu a cor sumir do rosto de Richard enquanto ele processava aquela informação impossível. Isso não pode estar certo, ele finalmente disse. Por quê? Quem na minha empresa faria algo assim? Essa é a pergunta de R$50 mil, literalmente, respondeu Marcos. Mas tem mais. A conta que fez o depósito não era sua conta pessoal, Sr. Castellani.
Era uma conta de despesas gerenciada por sua assistente executiva na época. Marina Alves, Richard disse, o nome saindo como veneno de sua boca. Minha assistente há 10 anos. Ela estava comigo no dia do acidente. Foi ela quem coordenou tudo depois. Os funerais, as questões legais, tudo. E onde está a Sr. Alves agora? Vitória perguntou. Aposentou-se há 3 anos, Richard disse lentamente, sua mente obviamente trabalhando em alta velocidade. Disse que queria se mudar para Portugal, viver perto da família. Dei a ela uma generosa indenização por seus anos de serviço leal. Leal, Marcos repetiu com um toque de ironia. Senhor Castellani, tenho que perguntar. A senhora Alves tinha alguma razão para querer prejudicá-lo? Algum ressentimento? Alguma disputa? Richard pensou por um longo momento. Não que eu soubesse. Marina sempre foi eficiente, discreta. Nunca demonstrou nada além de profissionalismo. Mas... Ele parou, uma memória distante surgindo. Havia rumores, fofocas de escritório. Alguns diziam que ela tinha sentimentos por mim, que estava apaixonada. Nunca levei a sério. E sua esposa, Vitória perguntou cuidadosamente. Helena sabia desses rumores. Helena mencionou uma vez, Richard admitiu. Disse que Marina olhava para mim de uma forma estranha. Mas eu descartei como paranoia. Marina nunca fez nenhuma investida, nunca cruzou nenhuma linha. Pensei que fossem apenas mexericos maliciosos. Senhor Castellani, Marcos disse seriamente, preciso ser direto. Se Marina estava envolvida nisso, se ela de alguma forma orquestrou o sequestro de seu filho e o seu desaparecimento, estamos falando de um crime gravíssimo. Precisamos envolver a polícia. Não, Richard disse imediatamente. Ainda não. Primeiro, preciso dos resultados do DNA. Preciso saber com certeza absoluta se Miguel é Gabriel. Depois disso, se a resposta for sim, vou à polícia com tudo. Mas se eu começar uma investigação criminal agora e estiver errado, você vai parecer um louco perseguindo fantasmas, Vitória completou. Entendo. Mas, no fundo, nenhum deles achava que Richard estava errado. As peças estavam se encaixando de uma maneira perturbadora e coerente. E cada dia que passava, cada hora que Richard passava conversando com Miguel no hospital, mais ele se convencia de que estava olhando para seu filho. Miguel, por sua vez, estava começando a relaxar. O medo inicial havia dado lugar a uma curiosidade cautelosa. Ele fazia perguntas sobre a vida de Richard, sobre a casa grande que aparecia em seus sonhos nebulosos, sobre Gabriel. E Richard respondia tudo, mostrando fotos, contando histórias, observando as reações do menino. Eu gostava de dinossauros, Miguel perguntou uma noite, olhando para uma foto de Gabriel cercado de brinquedos de dinossauros em seu quarto. Era obcecado por eles, Richard respondeu, sorrindo apesar da dor no peito. Conhecia os nomes de todos. Seu favorito era o Velociraptor. Dizia que queria ser paleontólogo quando crescesse. Miguel ficou quieto por um momento. Eu ainda gosto de dinossauros. Sempre gostei, mas nunca tive brinquedos. Só via nas vitrines das lojas. E agora? Richard perguntou suavemente. Se pudesse ter qualquer coisa, o que gostaria? A pergunta claramente pegou Miguel de surpresa. Ninguém nunca havia perguntado o que ele queria. Não sei. Um lugar para dormir que não seja frio, comida que não precise roubar, alguém que não me bata. As palavras simples e devastadoras quebraram algo em Richard. Ele puxou Miguel para um abraço cuidadoso, consciente das costelas que ainda podiam ser sentidas através da pele fina do menino. Você vai ter tudo isso e mais. Prometo. E quando Miguel não se afastou, quando na verdade se aconchegou no abraço como se estivesse com sede de toque humano gentil, Richard soube em seu coração que não importava o que o teste de DNA dissesse. Este menino era seu filho agora, de um jeito ou de outro. O envelope chegou numa terça-feira cinzenta. Richard estava no escritório quando sua nova assistente trouxe o pacote expresso do laboratório de genética. Suas mãos tremeram ao abri-lo, sozinho em seu escritório no 40º andar com vista para toda São Paulo. Vitória estava a caminho, mas ele não conseguiu esperar. Dentro havia um relatório técnico de várias páginas, cheio de terminologia científica e gráficos de DNA.
Mas Richard pulou direto para a conclusão na última página. Suas pernas falharam e ele teve que se sentar, lendo e relendo as palavras que mudavam tudo. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Com base na análise dos marcadores genéticos, a certeza virtual de que o indivíduo Miguel, sobrenome desconhecido, é filho biológico do indivíduo Richard Castellani. Gabriel, seu filho, estava vivo. Por 5 anos, Gabriel esteve vivo, sofrendo nas ruas enquanto Richard chorava sua morte. A revelação trouxe uma onda de emoções tão intensa que Richard literalmente não conseguia processar. Alegria, raiva, culpa, alívio, horror, tudo ao mesmo tempo, ameaçando despedaçá-lo de dentro para fora. Quando Vitória chegou 15 minutos depois, encontrou Richard chorando em sua mesa, o relatório agarrado em suas mãos. Ela não precisou perguntar. A resposta estava estampada em seu rosto. Meu Deus! Ela sussurrou, sentando-se pesadamente em uma cadeira. É verdade. É realmente Gabriel. 5 anos, Richard disse, sua voz quebrada. 5 anos ele esteve vivo e eu não sabia. Enquanto eu seguia com minha vida, trabalhando, até tendo um relacionamento com você, meu filho estava vivendo nas ruas, passando fome, sendo abusado. Que tipo de pai eu sou? Você não sabia, Vitória disse firmemente, ajoelhando-se ao lado dele e pegando suas mãos. Você foi enganado. Alguém fez isso deliberadamente. Isto não é culpa sua. Mas como? Richard perguntou, olhando para ela com olhos vermelhos. Como isso foi possível? Como ninguém percebeu? A polícia, os médicos legistas, todos eles confirmaram que Gabriel morreu naquele acidente. Precisamos de respostas. Vitória concordou. E só uma pessoa que pode dá-las. Marina Alves. O nome pairava entre eles como uma acusação. Richard pegou o telefone, suas mãos ainda tremendo, e ligou para Marcos. Encontre Marina Alves. Não me importa onde ela esteja, quanto vai custar ou o que você precisa fazer. Encontre-a. Levou apenas 2 dias. Marina não estava em Portugal como havia dito. Estava vivendo confortavelmente em Florianópolis, numa casa de praia comprada com dinheiro cuja origem era suspeita. Marcos a havia localizado, sob instruções de Richard, a estava vigiando. Quero confrontá-la pessoalmente, Richard disse quando Marcos apresentou o relatório. Quero olhar nos olhos dela enquanto ela me diz o que fez com meu filho. Isso não é prudente, o advogado de Richard argumentou. Você deveria ir direto à polícia com essa informação. Depois, Richard insistiu. Primeiro, preciso saber por quê. Preciso entender como alguém que eu confiei por tanto tempo pôde fazer algo tão monstruoso. Vitória insistiu em acompanhá-lo. No voo para Florianópolis, Richard estava tenso, suas mãos fechadas em punhos apertados. O que eu vou dizer ao Gabriel? Ele perguntou de repente. Como eu explico para um menino de 11 anos que ele foi sequestrado quando criança, que as últimas 5 anos de sofrimento foram baseadas numa mentira? Com cuidado, respondeu Vitória. Com muito cuidado, e talvez com a ajuda de um psicólogo profissional. Richard, Gabriel vai precisar de muita terapia. O trauma que ele sofreu. Eu sei, Richard interrompeu. Já contatei os melhores psicólogos infantis de São Paulo. Vou dar a ele todo o suporte que precisar. Mas primeiro, preciso de respostas. A casa de Marina ficava numa área residencial tranquila, com vista para o mar. Era modesta, mas confortável. Certamente mais do que uma ex-assistente executiva deveria poder comprar com uma aposentadoria honesta. Richard tocou a campainha, Vitória ao seu lado, com Marcos esperando discretamente no carro. Marina abriu a porta e congelou. Ela tinha 50 e poucos anos agora, cabelos tingidos de loiro, bronzeada de sol. Por um momento, seu rosto registrou puro choque. Então, rapidamente, ela recompôs a máscara de profissionalismo que havia usado por tantos anos. Richard, ela disse, sua voz cautelosamente neutra. Que surpresa! O que te traz a Florianópolis? Você, Richard respondeu, sua voz fria como gelo. Você é as respostas que me deve. Marina hesitou, claramente calculando suas opções. Não sei do que está falando. Rosa Maria Santos,
Richard disse, observando a reação dela. 50.000 reais. Um bebê. Quer que eu continue? A cor fugiu do rosto de Marina. Por um longo momento, ela apenas ficou ali, congelada na porta. Então, surpreendentemente, seus ombros caíram em derrota. Entre, ela disse baixinho. Acho que chegou a hora de você saber a verdade. O interior da casa de Marina era simples, mas arrumado, decorado com tons de azul e branco que lembravam o mar. Ela os conduziu até a sala de estar, onde as janelas ofereciam uma vista espetacular do oceano. Em outras circunstâncias, Richard teria achado o lugar bonito. Agora, só conseguia sentir uma raiva fria e controlada crescendo dentro dele. Quer algo para beber? Marina perguntou, um último resquício de seu treinamento como anfitriã emergindo automaticamente. Quero a verdade, Richard respondeu secamente. Agora. Marina sentou-se numa poltrona, suas mãos entrelaçadas no colo. Por um longo momento, ela apenas olhou pela janela, como se reunindo coragem. Quando finalmente falou, sua voz era distante, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Eu te amava. Ela começou simplesmente. Por 10 anos, trabalhei ao seu lado, observei você construir seu império, vi você com Helena e Gabriel, e te amei em silêncio. Sabia que era errado, que você nunca olharia para mim daquele jeito, mas não conseguia evitar. Isso não é desculpa para o que você fez, Vitória disse, sua voz afiada. Marina olhou para ela pela primeira vez, uma expressão amarga em seu rosto. Eu sei disso. Nada desculpa. Mas você perguntou por quê. Então estou te dizendo. Continue. Richard ordenou, cada músculo de seu corpo tenso. Quando Helena morreu no acidente, por um momento horrível, senti esperança. Marina confessou, vergonha tingindo sua voz. Pensei que talvez, finalmente, você me veria. Mas então percebi que Gabriel estava lá. Enquanto ele existisse, eu seria sempre invisível. Você o amava mais do que tudo, e com razão. Ele era seu mundo. Então você decidiu tirar meu filho de mim, Richard disse, sua voz perigosamente baixa. Foi a Paula, Marina disse de repente. Paula Mendes, a médica legista que examinou os corpos. Ela me devia dinheiro, muito dinheiro. Tinha dívidas de jogo. Quando vi Gabriel sendo tirado da ambulância, ainda vivo mas inconsciente, tive uma ideia. Vitória sentiu náusea subindo em sua garganta. Você subornou uma legista para declarar uma criança viva como morta. Paula falsificou os registros. Marina continuou, sua voz monótona agora, como se estivesse confessando para se livrar de um peso. Gabriel estava em coma, mas vivo. Ela o declarou morto. Colocou o corpo de outra criança, não identificada do acidente, no caixão. Crianças morreram naquele acidente, no outro carro envolvido. Foi fácil demais trocar os corpos. Richard sentiu o bile subir em sua garganta. E depois... Paguei Rosa para ficar com Gabriel até ele acordar e se recuperar, Marina disse. A ideia era que ela o criasse longe de São Paulo, onde você nunca o encontraria. Paguei mensalmente por 2 anos. Mas então Rosa começou a beber mais, a gastar o dinheiro em drogas. Eu não podia fazer nada sem me expor. Então você simplesmente abandonou meu filho como uma alcoólatra abusiva, Richard disse, cada palavra saindo como uma acusação. Quando Rosa morreu e ele foi para as ruas, eu pensei que o problema se resolveria sozinho, Marina disse, e pela primeira vez suas lágrimas começaram a cair. Pensei que eventualmente ele seria pego pelo sistema, que seria adotado por outra família. Nunca imaginei que ele sobreviveria tanto tempo nas ruas. Você queria que ele morresse, Vitória disse com horror. Você planejava que ele morresse. Marina não negou. Eu me convenci de que estava fazendo o melhor para você. Que sem Gabriel para te prender ao passado, você poderia seguir em frente, encontrar felicidade. Talvez comigo. Você está louca, Richard disse, levantando-se, incapaz de ficar sentado por mais tempo. Completamente insana. Destruiu a vida de uma criança inocente. Me fez viver 5 anos no inferno achando que meu filho estava morto. Tudo por causa de uma obsessão doentia. Eu sei, Marina sussurrou. Eu sei o que sou. Vivi com essa culpa todos os dias.
Cada notícia sobre crianças de rua mortas de frio ou fome, cada vez que via um menino da idade dele, me perguntava se era Gabriel. Mas estava com tanto medo de ir presa, com tanta vergonha. Boa, Richard disse friamente, porque você vai passar o resto da sua vida na prisão. Sequestro, falsificação de documentos, suborno de funcionário público. Vou garantir pessoalmente que você pague por cada segundo de sofrimento que meu filho passou. Marina acenou, resignada. Eu sei. E mereço. Mas, Richard, há algo que você precisa saber. Gabriel, ele não lembra de você. O trauma do acidente, o coma, tudo o que ele passou depois. Sua mente bloqueou as memórias dos primeiros anos. Os médicos me disseram que isso poderia acontecer. Então vou ajudá-lo a lembrar, Richard disse. Com paciência, amor e o melhor tratamento que o dinheiro pode comprar. Vou passar o resto da minha vida compensando o tempo perdido. E Paula? Vitória perguntou. Uma legista? Morta, Marina disse. Overdose de drogas, há 3 anos. O dinheiro que dei a ela arruinou sua vida tanto quanto arruinou a minha. Richard pegou o telefone e ligou para Marcos. Chame a polícia. Temos uma confissão. Enquanto esperavam, Marina olhou para Richard uma última vez. Eu realmente te amei, sabe? De uma forma distorcida e doente, mas era amor. E agora você vai ter seu filho de volta e eu vou para a prisão onde pertenço. Acho que o universo tem um senso de justiça irônico. Não foi o universo, Richard respondeu. Foi Vitória, que teve compaixão por um menino doente na rua. Foi Gabriel, que sobreviveu contra todas as probabilidades. Foi a verdade, que sempre encontra um jeito de vir à tona. Você não passa de uma criminosa patética que quase destruiu 2 vidas por nada. Quando a polícia chegou e levou Marina algemada, Richard e Vitória ficaram na casa vazia, processando tudo que haviam acabado de ouvir. Como eu conto isso a Gabriel? Richard perguntou, sua voz finalmente quebrando. Um passo de cada vez, Vitória respondeu, abraçando. Primeiro, você o leva para casa. Mostra o quarto dele, as fotos, tudo que guardou. Deixa ele se sentir seguro. As respostas sobre o passado podem esperar. O que importa agora é o futuro que vocês vão construir juntos. 3 meses depois, Richard estava de pé na porta do que havia sido o quarto de Gabriel, observando o menino explorar o espaço com curiosidade cautelosa. O quarto tinha sido mantido exatamente como estava na manhã do acidente, uma espécie de santuário ao filho perdido. Mas agora precisava ser transformado em algo novo, algo que honrasse o passado, mas abraçasse o presente. Podemos mudar tudo, disse Richard suavemente. Pintar as paredes de outra cor, escolher móveis novos, decorar do jeito que você quiser. Gabriel, ele havia pedido para manter o nome Miguel também, dizendo que era parte de quem ele se tornará. Tocou cuidadosamente o dinossauro de pelúcia na estante, como se fossem relíquias sagradas. Posso ficar com alguns deles. Eles são todos seus, Richard disse, seu coração apertando. Sempre foram. Os últimos 3 meses haviam sido uma jornada complexa de redescoberta e cura. Gabriel estava em terapia 3 vezes por semana com a doutora Sandra Costa, uma das melhores psicólogas infantis do país especializado em trauma. Ela havia explicado a Richard que a recuperação seria lenta, que Gabriel precisaria de tempo para processar não apenas os 5 anos de abuso e abandono, mas também a revelação perturbadora sobre sua verdadeira identidade. Ele construiu uma identidade como Miguel, o menino de rua sobrevivente. Doutora Costa havia explicado. Não podemos simplesmente apagar isso e esperar que ele volte a ser Gabriel, o filho do milionário. Ele precisa integrar essas 2 partes de si mesmo em uma nova identidade. Vai levar tempo. E Richard tinha todo o tempo do mundo agora. Havia se afastado das operações diárias da empresa, deixando sua equipe gerenciar enquanto focava em seu filho. Algumas pessoas no círculo social de elite achavam isso escandaloso, que um homem de negócios bem-sucedido deixasse tudo por uma criança. Mas Richard não se importava com opiniões alheias mais. Vitória também havia se tornado uma presença constante na vida de ambos. Sua relação com Richard havia naturalmente evoluído de amantes para algo mais profundo e complexo. Ela não era mãe de Gabriel.
Nunca tentou ser, mas havia se tornado uma aliada confiável tanto para o pai quanto para o filho. Ela é sua namorada? Gabriel havia perguntado uma vez, com a franqueza direta das crianças. Sim, Richard havia respondido honestamente. Isso te incomoda? Gabriel pensou por um momento. Minha mãe de verdade está morta, né? Sim, ela morreu no mesmo acidente. Então tá bom. Todo mundo merece ser feliz. Você e ela parecem felizes juntos. A simplicidade da aceitação havia feito Richard chorar naquela noite, depois que Gabriel dormiu. Chorar por tudo que haviam perdido, mas também por tudo que ainda tinham pela frente. O julgamento de Marina Alves havia sido rápido e conclusivo. Com sua confissão completa e as evidências esmagadoras, ela foi condenada a 25 anos de prisão por sequestro, falsificação de documentos e uma série de outros crimes. Richard havia testemunhado no tribunal, olhando para a mulher que havia causado tanto sofrimento e sentindo nada, nem raiva, nem ódio, apenas uma tristeza profunda pela futilidade de tudo. Ela desperdiçou sua vida inteira por causa de uma ilusão. Ele havia dito a Vitória depois. E quase destruiu a minha e a de Gabriel no processo. Não posso nem ficar com raiva. É triste demais. Agora, parado no quarto com seu filho, Richard sentia que finalmente estava começando a curar. Gabriel ainda tinha pesadelos, ainda acordava às vezes esquecendo onde estava, ainda se encolhia quando alguém levantava a voz muito alto. Mas a cada dia, ele ficava um pouco mais à vontade, um pouco mais confiante de que esse lugar seguro não ia desaparecer. Pai, Gabriel disse, a palavra ainda soando incerta em sua língua. Ele estava tentando, realmente tentando chamar Richard de pai, mas anos de não ter tornavam a palavra estranha. Sim. Obrigado por não desistir de mim, por me procurar mesmo sem saber que eu estava vivo. Richard ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos de Gabriel. Eu sempre vou te procurar. Sempre vou lutar por você. Você é meu filho, e nada neste mundo vai mudar isso. Gabriel se jogou nos braços de Richard num abraço repentino, e Richard o segurou com força, sentindo o corpo ainda magro, mas cada dia mais saudável de seu filho. Eles haviam perdido 5 anos, é verdade. 5 anos que nunca poderiam recuperar. Mas tinham o resto de suas vidas pela frente. Sabe o que estava pensando? Richard disse quando se separaram. Que tal adotarmos um cachorro? Um Golden Retriever, como o toque você tinha quando pequeno. Os olhos de Gabriel se iluminaram, uma alegria genuína brilhando neles pela primeira vez desde que Richard o havia encontrado. Sério, posso escolher. Pode escolher tudo. O cachorro, como decorar seu quarto, o que quer comer no jantar, que escola quer frequentar. Esta é sua vida agora, Gabriel. Você tem voz, tem escolhas, e tem uma família que te ama. Naquela noite, durante o jantar, Vitória anunciou que havia concluído sua própria jornada de decisão. Quero voltar a estudar, ela disse. Psicologia. Quero trabalhar com crianças em situação de rua, como Gabriel foi. Quero ajudar outras crianças a encontrarem seu caminho de volta para casa. Richard sorriu, pegando sua mão. Acho uma ideia perfeita. E eu posso ajudar? Gabriel perguntou. Quando for mais velho, posso ajudar outras crianças também. Claro que pode, respondeu Vitória. Você vai ter uma perspectiva única. Vai poder fazer uma diferença real. Depois do jantar, Richard colocou Gabriel para dormir, lendo uma história sobre dinossauros que o menino havia escolhido na livraria na semana anterior. Quando Gabriel finalmente adormeceu, Richard ficou ali por mais alguns minutos, apenas observando o rosto pacífico de seu filho, agradecendo silenciosamente ao universo, ao destino, a qualquer força que havia trazido Gabriel de volta para ele. Saindo do quarto, ele encontrou Vitória esperando no corredor. Como ele está? Dormindo, sonhando, espero, com coisas boas desta vez. Richard, Vitória disse, pegando suas mãos, há algo que preciso te dizer. Algo que venho pensando nos últimos meses. O que é? Te amo. Não da maneira como Marina dizia que te amava, aquela obsessão doentia e possessiva. Te amo de verdade, da maneira saudável e real. E amo Gabriel também. E quero estar aqui,
com vocês dois, construindo esta nova vida juntos. Richard sentiu lágrimas queimando em seus olhos pela milionésima vez naqueles 3 meses. Eu também te amo. E sei que Gabriel gosta muito de você. Talvez, quando estivermos todos prontos, possamos falar sobre tornar isso oficial. Um passo de cada vez, Vitória disse com um sorriso. Assim como você me ensinou. Naquela noite, deitados juntos, Richard pensou sobre a jornada impossível que os havia trazido até ali. Uma amante que teve compaixão de um menino doente na rua. Um milionário que nunca desistiu de buscar a verdade. Um garoto que sobreviveu ao impossível. Uma criminosa que finalmente pagou por seus crimes. E agora, uma família imperfeita mas real, construindo algo novo das cinzas da tragédia. Ele é igual ao seu filho falecido. Vitória havia dito naquela noite de chuva há 3 meses. Mas ela estava errada. Ele não era igual. Ele era seu filho, vivo, real e finalmente em casa. E essa era a história mais improvável e mais perfeita que Richard Castellan jamais poderia imaginar. Uma segunda chance dada pelo destino, resgatada da escuridão por compaixão, amor e a recusa teimosa de aceitar que algumas histórias acabam tragicamente. Às vezes, pensou Richard enquanto adormecia, os finais felizes acontecem. Eles só levam um pouco mais de tempo e um pouco mais de sofrimento para chegar. Mas quando chegam, valem cada lágrima, cada momento de desespero, cada noite sem dormir. Gabriel estava em casa, e isso era tudo o que importava.